Fala pessoal do canal Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e a gente vai falar de Esporte Clube Corinthians Paulista, porque hoje é dia de Corinthians e hoje é dia do Timão entrar em campo no Maracanã contra tudo e contra todos, é Corinthians contra Rapa, contra Flamengo, contra CBF, contra televisão, contra STJD, contra Atlético Mineiro, Federação Mineira, contra todo mundo, Fluminense, enfim, é Corinthians contra o resto. Mas o Corinthians é gigante, o Corinthians é grande demais. São 35 milhões de corintianos que fazem com que o Timão persista, prossiga, apesar de todas as dificuldades. E hoje o jogo é importantíssimo, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians tenta ganhar a quarta Copa do Brasil da sua história. Ganhou em 95 a primeira, ganhou em 2002 a segunda e ganhou em 2009 a terceira Copa do Brasil. Já faz tempo, tem que ganhar outra Copa do Brasil o Timão. E esquecer um pouquinho, né, o que aconteceu nos últimos dias. Os jogadores não podem ficar com isso na cabeça, senão vai acabar atrapalhando. STJD, CBF, mudança de data do jogo de volta, vamos ver o que acontece, vamos ver se o STJD faz alguma coisa. Por enquanto a CBF confirmou o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro para o dia 17, ontem à noite, de madrugada, né? Tem expediente da CBF às 10h50 da noite, nunca vi isso, né? Para inscrever o Memphis não tem expediente, mas para detalhar a tabela do Campeonato Brasileiro tem expediente. A CBF é um negócio absurdo, ridículo, não vou achar palavras para descrever essa porcaria chamada Confederação Brasileira de Futebol, né? Antes de falar propriamente do jogo de hoje, quero pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o like se você gosta aqui dos vídeos do Papo Reto com a Fiel aqui no canal Time do Povo. Se você gosta do nosso material, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Bora falar do jogo. O técnico Ramon Dias deve colocar mais uma vez um time, eu não vou chamar de time alternativo, porque quando você fala time alternativo, a impressão que dá é que você está poupando jogadores. Jogadores que poderiam entrar em campo e o Ramon fala, vai descansar lá, meu filho. Não é assim. Não são jogadores que estão inteiros, poderiam entrar em campo e o técnico dá um descanso. O que está acontecendo nas Copas, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, já que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, é que o técnico, ele utiliza os atletas que estão 100% nas Copas e deixa os jogadores que estão mais desgastados descansarem para o Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, se um José Martínez, que jogou contra o São Paulo, chegar, fizer todos os exames lá, que tem exame para detectar isso, se chama CK, a possibilidade de lesão, fizer todos os exames, tiver 100% fisicamente, vai pro jogo. Agora, se o José Martínez chega lá para treinar, pô, tô com dor aqui, dor ali e tal, chance de lesão, não vai pro jogo. É poupado para a partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Entenderam? Então não é questão de poupar para o cara descansar, é para evitar uma lesão que pode tirá-lo de uma partida do Campeonato Brasileiro. Porque se o Corinthians não ganha do Inter na próxima rodada do Brasileiro, no sábado, daí a situação fica difícil na zona de rebaixamento. Então, se algum atleta não atuar hoje contra o Flamengo, é porque não tem condição de atuar hoje contra o Flamengo. Até porque no domingo foram 9 do Corinthians contra 11 do São Paulo. Imagina o quanto que correram esses caras, né, para irem para cima do São Paulo, ainda o Corinthians fazer um gol com o Yuri Alberto, quase empatar o jogo. 9 contra 11, então correram além da conta, se desgastaram além da conta. Até por isso, alguns jogadores não devem entrar em campo. O Fagner, que normalmente não jogaria, deve jogar porque está suspenso, foi expulso, está suspenso, não joga contra o Internacional, então deve jogar hoje. Mesma coisa do André Ramalho, está suspenso, foi expulso, então deve jogar hoje. O Romero está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, deve jogar hoje. São jogadores que, mesmo desgastados, devem começar jogando porque não vão enfrentar o Internacional.
Agora eu tenho dúvida, por exemplo, sobre 2 jogadores, principalmente. José Martínez, que tá jogando todas, e o Rodrigo Garro, que já mostrou que quando tá desgastado não rende tanto assim. Então, eu tenho a dúvida sobre 3 zagueiros ou 2 zagueiros. Vou colocar essa dúvida aqui no time provável do Corinthians para enfrentar hoje o Flamengo com a estreia do Felipe Luiz, lá no time da Gávea, né? Vamos lá. Hugo Souza. Sobre a multa. O Corinthians não precisa pagar 500 mil reais para o Hugo Souza jogar. Se chama multa, por quê? É igual multa de trânsito. Você passa no farol vermelho, você é multado. Depois vem a multa e você paga. Então o Corinthians vai pôr o Hugo Souza em campo, depois o Flamengo cobra e o Corinthians paga a multa. Não precisa pagar antes. Entendeu? A multa tá no contrato ali. Se colocar, vai ter que pagar. Beleza, coloca, depois paga os 500 mil reais pro Flamengo e tá tudo certo. Mas vai colocar em campo o Hugo Souza. Hugo Souza no gol, aí o Fagner na direita, André Ramalho e Félix Torres na zaga e a possibilidade do Kaká. Vou colocar a possibilidade do terceiro zagueiro. E na esquerda, o Matheus Bidu ou o Hugo, né? O Matheus Bidu jogou contra o São Paulo, poderia ser o Hugo, mas numa formação de 3 zagueiros, normalmente joga o Matheus Bidu, por isso essa dúvida. Aí no meio de campo, se o José Martínez não jogar, pode jogar o Ranielli, que voltou a ficar à disposição, foi para o Rio de Janeiro. Pode jogar o Rian, pode jogar o Charles, né? Se forem 2 volantes. Se forem 3 volantes, o Bidon pode entrar. Aí sairia o Kaká da zaga. Vocês estão vendo que eu estou deixando com dúvidas. Em vez do Rodrigo Garro, o Igor Coronado. Se for tirar o Charles, por exemplo, deixa o Rian, Igor Coronado, André Carrijo, que está jogando muita bola. E na frente, Romero e ou Yuri Alberto, ou se o Yuri Alberto tiver desgastado, tiver nessa situação que eu estou citando, o Héctor Hernandes foi ao Rio de Janeiro, o Pedro Raul nem viajar com a delegação tá viajando. Que situação do Pedro Raul, hein? Nem viajar mais ele tá viajando. Não foi para Brasília e não foi para o Rio de Janeiro. O Pedro Raul está descartado, por enquanto, pelo técnico Ramon Dias. Então o time do Corinthians com várias dúvidas, aí eu tô colocando para vocês, e você que tá acompanhando aqui esse Papo Reto com a Fiel, pode fazer na sua cabeça quem que você acha que deve ou não jogar hoje contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O Corinthians tem que fazer um bom resultado para o jogo de volta, seja dia 17, seja dia 20, seja quanto for, o Corinthians tem chance de ganhar do Flamengo e se classificar para a final da Copa do Brasil. Fechou, galera? Abração para vocês aí, até a próxima. Amanhã eu volto com mais um Papo Reto com a Fiel. Vai, Corinthians. Tchau.